Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como estudar pro Enem de forma gratuita. Como eu já falei aqui em alguns vídeos, eu iniciei o meu estudo pro Enem de forma gratuita, eu não tinha condições de pagar nenhum cursinho nem nada. Depois foi que eu vim a pagar, mas é porque eu queria uma redação, mostrar uma redação ali, ver o que eu tava errando mesmo, então foi mais por isso, porque eu tava tendo essa dificuldade que eu acabei assinando. Mas todo o resto, fora a redação, foi um estudo muito focado em plataformas gratuitas, canais de YouTube gratuitas e link do Drive gratuitos, certo? E aí eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês sobre quais foram algumas das coisas que eu usei, que foram muito importantes, tiveram uma relevância muito grande pro meu estudo pro Enem, certo? E aí eu vou iniciar pra vocês falando sobre o link do Drive. Vou deixar esses links, tudo isso aqui na descrição, ok? Então deem uma olhada nessa descrição. E aí alguma das coisas que eu usei foi esse link desse Drive. E nesse link desse Drive, ele tem o que pra gente? Ele tem simulados, ele tem resolução de simulados, ele tem algumas apostilas. Então, ele foi muito importante. Tem, tipo, várias questões, vários temas de redações pra fazer. Então, esse link desse Drive, ele foi a coisa que foi mais importante. Eu usei ele desde o início, desde 2019, quando eu fiz o Enem mesmo pra valer. Aí eu comecei a usar esse link desse Drive e desde lá ele foi muito importante para os meus estudos, certo? E aí eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre algumas plataformas que eu usei. A primeira delas que eu vou usar é o Planejativo, certo? É uma plataforma Planejativo que eu usei. Por quê? Porque eu não sabia de cronograma, não sabia como fazer nada. E aí, através dessa plataforma, que ela é gratuita, ela te dá um cronograma do que você deve estudar, para você não ficar perdido. Ah, eu vou estudar qual matéria hoje? Não, foi através dessa plataforma que eu fiz meu cronograma e nessa plataforma mesmo, a gente tem o cronograma e temos as aulas que a gente deve estudar. Se você não gostar dessas aulas, é claro que você pode procurar outras, mas o mais importante é você ter esse cronograma, saber com o que é que você deve estudar em cada momento, certo? E aí, outra plataforma que eu usei muito foi a plataforma do estude.com. Essa daí eu usava para ver as questões. Tinha muitas questões nessa plataforma. E aí eu sempre selecionava ela em relação ao conteúdo que eu queria. E principalmente do que eu estava estudando, que era o Enem. Então eu selecionava ela em relação a isso. Eu usei muito essa plataforma. Apesar de a gente não conseguir resolver tantas questões assim por dia. Mas já era alguma coisa que me ajudava a resolver. Além dela, eu usei a plataforma do Glau. Antes de contratar uma plataforma para fazer a minha correção da redação, eu usava o Glau. E eu mandava a redação. Não tem muitos temas de redação, mas tem alguns temas, tem os temas dos Enems antigos e tal. E aí eu usava essa plataforma para fazer essa correção dessa redação. E aí quem faz a correção é uma inteligência artificial. E aí ele já te dá a correção lá. Só que, como eu falei, né, eu precisava de uma coisa a mais. Mas ele te dá dizendo, ó, você tá errando essas palavras, você tá perdendo ponto nessa competência. Então ele tá falando, ele não dá muitos detalhes, mas é bom para essa correção, certo? Aí a gente tem também a plataforma do WQD Questões. E aí nessa plataforma a gente tem algumas questões. Você entra lá, ela é de forma gratuita também, que tem várias questões. E aí você vai pesquisando as questões que você tá querendo, em qual conteúdo e tal, e ela vai te fornecendo isso, tá certo? E além disso, algo que eu usei muito foi a plataforma do próprio INEP. Porque quando você pesquisa lá, eu pesquisava muito Enem Provas, botava lá, Enem Provas, aí a plataforma do INEP. E aí nessa plataforma aí, nesse canto aí, tem todos os gabaritos, não a resolução de cada um dos gabaritos, mas tem os gabaritos das provas e tem as provas do Enem. Então elas foram muito importantes, tanto as do Enem normal, como o Enem PPL, como segunda aplicação, terceira aplicação, tem prova que teve até terceira aplicação, desde o Enem 2009. Então foi uma coisa que eu usei muito, muito mesmo, principalmente na minha reta final, eu usei muito isso, que eu resolvia, todos os dias eu resolvia pelo menos uma das provas do Enem. Tô falando uma de natureza, ou de linguagens, ou de humanos e assim por diante, certo? E aí eu usei muito disso mesmo. Vocês não têm noção como isso me ajudou e ajudou a aumentar minha nota também. E aí quando eu parei de usar essas questões, porque eu resolvi todas as provas de 2017 até 2022, 2023, eu resolvi todas as provas. E aí quando terminei de resolver todas as provas, aí eu comecei a usar os simulados que tinha no link do Drive que eu falei no início, certo? E aí, tem alguns canais do YouTube que foram de extrema importância para o meu Enem.
o mais importante mesmo, assim, que tá ali no topo, que foi muito importante pro meu Enem, foi o canal do Humberto Manarino. E nesse canal, ele tinha um cursinho de voltado pro Enem, de exatas, e ele postou todas as aulas desse cursinho, ele postou no YouTube. E aí, ele foi muito importante para meus estudos. Eu agradeço ele até hoje por ele ter feito isso, porque eu tive acesso a tudo de ciências da natureza e de matemática. Matemática eu já tinha uma facilidade maior, então eu não vi nenhuma aula. Mas ciências da natureza, ele me ajudou tanto que você não tem noção. Tem todas as aulas lá. São aulas que ele faz, tipo, aulões sobre determinado conteúdo. Então, dura 5 horas, mais ou menos. Mas você pode ir dividindo. Tem essas divisões ali, você pode parar ali no meio. E ele é muito importante para os seus estudos. Então, se você não tem condições de pagar, vai nisso, que vai te ajudar muito em ciências da natureza. E, inclusive, ele disponibiliza a apostila dele lá, e ele também disponibiliza alguns links que te ajudam em ciência da natureza. Por quê? Aí eu já entro em outro canal. Porque ciências da natureza, ele é muito importante você ver como é que acontece na vida real. Porque a maioria das coisas de ciência da natureza, o Enem vai pegar e aplicar na vida real. E aí é onde entra outro canal que foi muito importante pra mim, que foi o canal do Ciência Todo Dia, que ele mostra pra gente como acontece aquela aplicação ali daquele assunto na vida real. E aí é muito importante ver isso daí, como é que tá acontecendo, e ele me ajudou a abrir meus olhos, a abrir minha cabeça pra conseguir resolver uma questão e resolvendo as questões, tá certo? E aí, pra linguagens, eu usei 2 canais, que foi o do professor Lauro, ele posta muitas coisas lá, então eu usei muitas coisas que ele postava, os alunos dele de final, ele postou lá na semana do Enem, eu usei muito aquilo, os alunos dele antigo, então eu usei muito ele, mas o que me ajudou mais ainda para a prova de linguagens foi o canal do professor Felipe Pereira. Esse canal, ele vai destrinchando as 30 habilidades que tem no Enem, ele faz a parte dele de habilidades e competências, e aí algumas coisas ele disponibiliza lá. Então ele tem aulões sobre isso, aulões de véspera sobre isso, e aí são coisas muito importantes. Ele tem, claro, a plataforma dele, como a maioria tem, mas ele também disponibiliza de forma ali gratuita esses aulões, e eles foram muito importantes. Quando eu fui fazer o Enem, eu tava acertando, na semana do Enem, eu tava acertando cerca de 29 questões, 30 questões de linguagens. E aí eu assisti a aula dele não lembro o dia, mas foi na sexta-feira. Na sexta-feira eu ia fazer o Enem no domingo. Então, eu assisti na sexta-feira e só essa aula me fez sair dos 30 para os 35 acertos de linguagens. Então, aumentou muito. Então, ele é muito bom. Então, eu recomendo vocês utilizarem ele. E aí eu também recomendo usar, o canal Parabólica, eu estudei ele para história, foi muito importante eu estudar ele para história. Eu acho que é esse daí o nome dele, eu não lembro, mas eu vou deixar aqui no link. Então o link que tiver aqui embaixo vai ser o canal dessa pessoa, se eu não me engano é Parabólica o nome, mas foi esse daí que eu vi e foi muito importante para estudar história. Assim, humanas, como eu já falei pra vocês, foi algo que eu não estudei muito, não foquei muito. Então, outros canais eu não conheço, mas eu sei que a Débora Ladinha é muito boa também. E aí tem outros canais assim, do tipo, e eu também já era meio boazinha em filosofia e sociologia, então não foi algo que eu quis focar tanto. Mas tem esses canais aí. E, pra fechar, eu queria indicar o meu canal. Por que o meu canal? Queria indicar ele. Porque nele eu vou trazer as resoluções de algumas questões, das provas que eu fizer do Enem. Todas as provas que eu fizer do Enem, principalmente de ciências da natureza, eu vou trazer aqui as resoluções. Matemática, eu já não vou trazer. Por que eu não vou trazer matemática? Porque eu tenho um canal juntamente do meu namorado, que é o Além da Escola. E aí nele a gente disponibiliza algumas aulas que ou eu ou ele dá. E tem as resoluções das questões de matemática. Então, se vocês quiserem ver essas resoluções dessas questões de matemática, vocês vão lá nesse canal, porque ele já tem 2023 e 2024 quase completo. A gente vai terminar agora, no início dessa semana, que tá no final do ano. Então, a gente vai terminar de postar todas essas questões nesse final de ano. E tem algumas questões que ele vai acabar postando, algumas aulas que ele vai acabar postando também. Tem outras aulas anteriores que ele já tinha postado. Então, é o que eu indico. E o meu canal eu também indico porque eu vou trazer aqui algumas coisas de humanas e algumas coisas de natureza, porque matemática eu vou deixar focado lá. E
Então é isso daí que eu indico pra vocês, tá certo? E assim, não fique desesperado. Tem várias coisas que vão facilitar a sua vida na internet pra conseguir estudar pro Enem. E eu, usando essas coisas, a maioria das coisas que eu usei foi gratuita pra estudar pro Enem. E eu tive um alcance no Enem muito grande. Então foram as coisas gratuitas, que eu agradeço todas até hoje por causa disso, que me ajudaram a crescer tanto pra chegar no Enem. Então eu cresci cerca de 30 questões em um ano, é muita coisa. Então, assim como eu consegui, eu tenho certeza que cada um que tá ali vai conseguir. É só ter força de vontade que vocês vão conseguir. Vai procurando aí, vai usando essas indicações que eu tô mostrando aqui, que vocês vão ver que vai facilitar muito a vida de vocês e não vai deixar vocês tão perdidos. Principalmente o Planejativo, que vai planejar direitinho, e esses canais de YouTube, porque eles têm um norte. Eles estão mostrando um norte ali do que você deve estudar. E aí você vai pesquisando essas aulas e você vai encontrando. Então é interessante estudar em canais que estão focados para isso. Por quê? Porque tem muitos canais aí, é claro, mas que eles têm um foco para outros vestibulares, tem umas coisas a mais. E esses canais não, esses canais eles estão mais específicos para o Enem. Então é interessante ver eles por causa disso. E aí vocês me sigam aqui, que vocês vão ver que vai ter muita coisa. E também siga o outro canal que eu tenho junto do meu namorado, que é o Além da Escola. Vou disponibilizar todos os links da descrição. Por favor, veja aí a descrição, tá certo? E é isso daí, gente. Então, pra vocês, um bom estudo. Eu espero que todo mundo se saia muito bem, que dê certo nesse 2025. E bons estudos pra vocês. Não esqueçam de dar o like, de curtir, de dar o like e curtir é a mesma coisa, mas eu me confundi um pouquinho. Mas não esqueça de dar o like, de comentar, de compartilhar com seus amigos e principalmente de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, tá certo? E bons estudos para vocês e tchau, tchau!